Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. A igreja pode se assentar. Aleluias. Eu falei que esse louvor é da minha época, né? Porque me fez eu lembrar lá atrás, que a gente costumava dizer, né? A igrejinha, as irmãs do Cocó. E eu me lembro que uma vez eu cheguei para o culto, aquele dia que você chega meio revoltado da vida, dizendo assim, Deus, não vou mais cultuar não, chega, já deu. Cheio de problemas, cheio de dificuldade. E eu me lembro como se fosse hoje. A missionária, na época, a missionária Tina, ela teve a oportunidade, ela falou assim, hoje eu não vou trazer nenhuma palavra, eu não vou trazer nada. Mas Deus pediu para que eu louvasse esse louvor. Porque você disse que não queria nada. Mas ainda que seja doendo, você vai continuar. E ela louvou esse louvor. E eu lembrei hoje assim, parecia vendo ela, sabe, louvando e falando com o próprio Deus, usando ela para falar comigo naquele dia. E assim é nas nossas vidas. E eu louvo o Senhor porque, através da vida dos irmãos nessa noite, e através da vida da Pati, grandemente, o Senhor já falou sobre a palavra desta noite. Quero ler João, capítulo 1, em nome de Jesus. O Senhor, Ele é fiel em todo tempo nas nossas vidas. Aleluia. E a palavra do Senhor, ela se inicia falando: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo seu nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse a luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo não foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para que era o seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim, e é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho do unigênito que está no seio do Pai, e este o fez conhecer. Este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram que de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Está até aqui. Nós conhecemos, e assim como na fala da Pati ela trouxe, nós conhecemos o que aconteceu com João. Mas o que o Senhor Jesus ele quer trazer para as nossas vidas nessa noite é um pouquinho de quando João ele começa a testemunhar
de Jesus. E hoje nós olhamos para essa palavra e conseguimos entender de pleno. Conseguimos entender João dizer, olha, sabe esse aí? É aquele que veio depois de mim, mas é antes de mim e está tudo certo, a gente vai entender. Mas imagine aquele povo ouvindo João falar isso e dizer, meu Deus, acho que João deu uma exagerada. Tomou alguma coisa aí que não era para ter tomado. Exagerou no vinho. Exagerou no suco de uva. E João, ele começa a mostrar para aquele povo e dizer, olha, por mais que vocês tenham conhecimento, por mais que vocês entendem e estudaram, às vezes o que eu vou falar para vocês não vai fazer sentido nenhum, mas vocês entenderão mais tarde. E João, ele vai dizer, e nós sabemos quem é João. A Paty trouxe aqui. João é aquele que sua mãe não tinha perspectiva de gerá-lo. Mas quando Deus está no comando da situação, a mulher estéril gera filho. João era aquele que o seu pai queria muito falar, mas Deus falou para ele, aquieta teu coração, agora vai ficar caladinho por um tempo até João nascer. E às vezes é o que o Senhor Jesus, ele faz conosco. Ele gera o impossível sobre as nossas vidas. Ele faz a gente se calar no momento que queremos falar, mas para que lá na frente o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. E João, ele é uma pessoa diferenciada, porque ele tinha um propósito. Ele foi chamado para dizer, olha, vai vir alguém após mim, mas essa pessoa, ela é antes de mim. E quando João, ele falava isso, ele tinha tanta certeza, tanta convicção do que ele falava, que ainda que os estudiosos o questionavam, queriam saber quem ele era. E João ali pregando, aí não contente, os estudiosos da época falam assim, peraí, vamos lá saber quem é esse homem aí. Será que ele é alguém que já passou e voltou? Ei, você é Elias? Você é quem? E a palavra vai dizer que João, em nenhum momento, ele negou, ele mentiu, ou ele falou meia verdade. Não, pelo contrário, ele não negou e testificou, dizendo, eu não sou Cristo. Não sou aquele que vocês esperam. Porque existia uma promessa de que o Messias viria. E seria alguém diferenciado naquele lugar. E quando João começa ali a viver de uma forma diferente, falar de forma diferente para aquele povo, as pessoas começam a enxergar e dizer, ei, peraí, será que esse é o Cristo? Será? Eu não acredito muito nesses estudos aí que o povo falou não, mas vai que é ele. Vai que. E aí é onde João, na simplicidade e na sabedoria que Deus deu, falar para ele, ó, eu não sou, mas vem um, que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés dele. Imagine você falar de alguém que as pessoas ainda não conhecem. E você ter convicção de falar dela. Imagine Jesus falando assim para o pai, pai, eu vou cumprir o que o Senhor colocou no meu coração e sobre a minha vida.
mas ainda eu nem conheço a Raquel. Mas eu sei que o Senhor é o pai dela. Eu sei que ela vai errar, vai falhar, mas eu vou. É diferente Jesus falar de mim e de você, do que muitas vezes a gente ouvir os nossos próximos, ou até aquela pessoa que nem é tão próxima, ou já tem um pré-conceito, um pré-julgamento sobre a minha vida e a tua vida, dizer algo. Mas agora imagine João dizer assim, ó: Deus, a minha mãe me falou que a prima dela não podia ter filhos. A minha mãe me contou que a prima dela não teve relação, mas o Espírito Santo de Deus gerou nela. Se a gente contar isso lá fora, de repente as pessoas não acreditam. Mesmo tendo hoje a palavra, estudos, imagine João falando isso para alguém lá atrás, sem nenhum escrito, só de palavras. E olha que naquele tempo, a palavra do homem era muito valiosa. Mas ele tinha convicção do que ele falava. E ele começa trazendo para as pessoas alguém que de repente eles não criam. Alguém que de repente eles duvidavam. E João vira para eles e fala: tá bom, vou falar de algo que vocês conhecem. Vocês conheceram Moisés? Eu não sou ele. Mas ele deu algo para vocês, não deu? Ele deu a lei para vocês. E quem é que deu a lei para Moisés? Imagine numa conversa informal, João trazendo para aquele povo entender qual era a grandeza do grande eu sou que ele estava falando. E aquele povo virando para João dizendo: Moisés, eu ouvi falar dele. Fiquei sabendo do que ele fez. De Moisés eu consigo acreditar, em Elias também. Porque os meus antepassados conheceram Elias. Conheceram Moisés. E eu sei do que Elias fez. A gente já ouviu falar. Mas esse que você está dizendo aí que você não é digno de tirar nem a sandália, não conheço. Imagine João dizendo: a lei você acredita? Acredito, Moisés deixou, a gente sempre seguiu. Aí João vira para eles e diz: mas e a graça, você conhece? Você sabe o que é essa palavra? De repente aquele povo se olha e diz: graça? Vocês sabem o que é a verdade? Eu tenho uma coisa para dizer para vocês. A graça e a verdade vai vir sobre esse que eu estou falando. E João, ele usa a palavra para dizer bem aquilo que eles mesmos
naquela hora poderiam estar se questionando e dizendo: esse tal de Deus ninguém viu. Quanto mais dizer que o filho dele está aqui na terra. E a palavra vai dizer que João, ele continua testemunhando de Jesus. E ele vai dizer algo que o povo ali conhecia. E se fazia muito, né? Que era filho naquela época. E aí dizia assim: esse Jesus, vocês não acreditam? Você sabe como nasce uma pessoa? Claro, João. Claro que a gente sabe. Tem que gerar através do sangue, através da união de duas pessoas. E aí, de repente, as pessoas viram e falam: meu Deus do céu, essa pastora acho que está doida hoje, né? Do que ela está falando? Mas João queria falar para aquele povo, e Jesus quer falar para a minha vida e para a tua vida nessa noite. E há nascimentos na minha vida e na tua vida que não vai precisar a gente dar o sangue. E João fala para aquele povo: ó, você sabe como nasce? Como gera? Quem dá a formação? Sabe? Existe um que foi gerado do improvável. Existe um que não precisou de um relacionamento humano. Mas esse que veio foi de um relacionamento entre a mulher e Deus. E aquele povo, eles não estavam entendendo o quanto João falava da divindade de Jesus. Porque nós entendemos que Jesus, ele veio como homem. Mas ele tinha todo o poder. Porque ele era 100% homem, 100% Deus. Mas quando nós estamos com a nossa visão espiritual fechada, a gente acredita e vê somente fisicamente as coisas. E aquele povo estava dessa forma, cegos espiritualmente. Achando que de repente João estava doido, falando coisas sem nexo nenhum. E quando João vai continuar falando de Jesus, assim, se você acredita tanto nesse, por que você batiza? Por que é que você faz? Aí ele fala assim: sabe por quê? Eu batizo com água. Mas virá um que vocês não conhecem. E esse os batizará com o Espírito. E aquele povo muitas horas sem entender o
que João estava falando, acredito que por permissão do próprio Deus, lá vem Jesus. E eu acredito que quando ele diz assim, ó, eis aí o Cordeiro de Deus. Se aquele povo tivesse os nossos olhos hoje, olharia e diria, peraí, uma coisa errada. João, o efeito desse negócio que você tomou não passou não, foi? Tá doido? Homem simples daquele jeito? Sem beleza nem formosura? Peraí, João. João nem liga. Ele continua dizendo, eis aquele que tira o pecado. E Jesus se aproxima de João e, como João batizava com água, para cumprir aquilo que é a palavra, ela foi profetizada. Jesus se aproxima de João e pede que ele o batize. Imagine João dizendo, não sou digno, Jesus. Jesus vira para ele e fala, é necessário que se cumpra. E quando João ele batiza Jesus, ele contempla aquilo que Deus falou. Aquilo que muitas vezes erroneamente a gente diz que o Espírito estava como pomba, não. João ele consegue contemplar o Espírito Santo pousando sobre a vida de Jesus. Sabe quando você está naquela situação que ninguém enxerga o milagre, ninguém enxerga a providência, mas o Senhor Jesus faz vocês contemplar o milagre de Deus. Pode ser loucura para os outros, mas é providência de Deus. Sabe aquele horário, Dri, que não podia acontecer, que você tanto esperava, mas acontece, porque é providência de Deus. E João, ele continua testificando de Jesus. E ele fala que ele não conhecia, mas ele sabia. Porque um dia ele foi evangelizado. Mas espera aí, pastora. João já era de uma família que servia a Cristo. Mas é necessário que eu e você esteja evangelizando a nossa casa todos os dias, falando das maravilhas de Jesus. Porque por mais que os nossos filhos vivam o Evangelho e terão as suas próprias experiências, nós sabemos e temos convicção de quem nos chamou. E João, ele estava trazendo para aquele povo o quanto a vontade de Deus era necessária para a vida deles. O quanto a gente
se entregar verdadeiramente a Cristo. Era necessário. E João, ele fala de Deus de uma forma, de Jesus de uma forma tão linda. Que aqueles estudiosos, fariseus, por mais que dentro deles eles sabiam que era verdade que João dizia, eles queriam de alguma forma contestar o poderio de Deus. E João, ele não deixava de levar a palavra. Ele não deixava de fazer aquilo que Jesus o mandava. E quando Jesus fala para aquele povo, quando Jesus ele falava, aquele povo conseguia sentir a verdade. E a palavra vai dizer que Jesus ele começa ali. E muitas vezes ele estava em lugares opostos de João. E a palavra vai dizer que tinha os 2 discípulos de João, que prestou atenção no que João disse. E aí eles veem Jesus passando e eles correm e falam: mestre, onde é que tu mora? Eu quero ir contigo. E uma dessas pessoas era alguém que a gente conhece, sabe, e fala muito pouco dele. Era André. E em nenhum momento a palavra fala que João ficou bravinho ou chateadinho porque os discípulos dele largou deles e foi seguir Jesus. Porque aquele que entende o seu chamado, ele não cria casa. Ele não cria situação. Mas ele leva sim as pessoas para Jesus. Ele diz: pode ir. Porque quem sou eu para vocês me seguirem? Quem sou eu para ensinar alguma coisa? Não sou nada. E a palavra vai dizer que André vai ali, vê onde Jesus está, segue Jesus. E tem algo que André faz. É ir até a tua família e dizer quem ele encontrou. Ele chega para teu irmão e diz: ei, você não sabe quem eu conheci. Aí lá atrás, quando a gente vai para Cristo, quem nunca pegou a Bíblia e colocou até dentro de uma sacola para as pessoas não verem que você estava indo para a igreja? E aí André não, ele ei, você não sabe o que eu encontrei. Eu preciso te apresentar. E aí a palavra fala que Jesus conhece Pedro e até troca o teu nome. Conhece Simão, né? Fala, vai chamar mais Simão não, vai chamar Pedro. E aí tinha um outro lá que falava assim: peraí, que história é essa aí de Jesus? Ô Natanael, você não conheceu Jesus? Não ouviu falar dele não? Não. Vou lá de curioso, conhecer quem é Jesus aí. E aí quando Jesus se dirige a ele, ele fica meio na dúvida e fala assim: peraí, alguém contou minha vida para esse Jesus aí? Aí Jesus fala para ele assim: antes de te conhecer, Natanael, antes de você vir aqui,
eu te vi lá debaixo da figueira. João, ele começa testificando de Jesus, e muitos nem conheciam. De repente os seus discípulos conhecem Jesus, conhecem a grandeza dele, segue ele. Um dos discípulos já leva a informação para a tua casa, já começa a dividir entre seus amigos. E com isso, o evangelho está sendo ministrado. E agora imagine as nossas vidas. A gente conhece Jesus, aí a gente muitas vezes esconde até que está com a Bíblia. Não quer muito comentar com a nossa parentela que a gente está indo na igreja para não ficar desfalcado e de repente, né, as pessoas me tratarem diferente. Mas chega uma hora que a luz do evangelho dentro da nossa casa não consegue mais ser escondida. Chega uma hora que a transformação de Cristo dentro das nossas vidas começa a aflorar para fora, de uma forma que as pessoas começam a dizer: ei, você está diferente. Ei, peraí, você está meio bravo, meio isso, meio aquilo, mas você é crente. E aí aquele povo já começa a dizer: ei, peraí, você lembra quando o João estava falando? Ele não estava embriagado, não. O que João estava falando é muito verdade. E quando João ele continua falando e ministrando e testificando de Jesus, as pessoas começam a ter curiosidade de conhecer Jesus. E quando a gente começou a ler esse capítulo, João ele traz menção do início. Ele vai trazer para as nossas vidas a informação de que Jesus ele sempre foi. A palavra vai dizer que no princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus. Aquelas pessoas estavam acostumadas de sentir a presença no tabernáculo, no templo. Uma presença que ia, vinha e depois voltava. E aí o que aquelas pessoas não estavam entendendo, que chegava um momento que aquela presença que era desde lá do início, chegava o momento dela estar presente em um corpo. E aquelas pessoas que questionavam, elas não entendiam que Deus não queria só trazer a presença, retirar. Trazer a presença, retirar. Mas através da vida de João, Deus estava querendo dizer para aquelas pessoas e dizer: olha, sabe aquela presença lá do início? Sabe o eu sou? Ele está aqui agora. Sabe aquela história que seus pais contavam que a presença de Deus se manifestava no tabernáculo, no templo?
E Jesus, a presença de Deus vinha e depois ia. Agora, o Deus Pai, Ele quer que a presença ela seja permanente em você. Mas como assim, João? O que é que eu preciso? Você precisa reconhecer esse eu sou na tua vida. Ei, João, o que eu preciso fazer? Eu vi aí que você batiza com água. É uma das partes que você precisa fazer. Mas, pastor, eu já sou batizado. Eu já cumpro as ordenanças de Cristo. Mas quantas vezes você não quer que essa presença esteja com você? Quantas vezes a dificuldade dos nossos dias nos faz ser como era aquele povo que muitas vezes achava que a presença não estava no problema, não estava na dificuldade da tua vida. E antes de existir os problemas, existir as vitórias na tua vida, existir as adversidades, existir a plenitude na tua vida, Ele já era. E quando Jesus ele começa a sua caminhada, um homem se depara com ele e ele fala para esse homem assim: olha, é necessário que você nasça de novo. Ei, Jesus, como assim? Já sou velho. Falei para vocês que muitas vezes o nascimento na minha vida e na tua vida pode não ser pelo nosso sangue, mas o nascimento de uma nova história na minha vida e na tua vida custou um preço de sangue. E a palavra vai dizer que aquele homem não entende quando Jesus fala para ele que ele precisa nascer de novo. E muitas vezes as nossas vidas são assim. Às vezes a gente fica se perguntando: ah, Deus, se eu nascesse de novo eu seria diferente. Se eu tivesse vindo para a tua presença antes seria diferente. Se eu fizesse isso seria diferente. Mas você já perguntou para Deus o que eu posso fazer hoje, Deus, para ser diferente? O ontem já foi. O amanhã é Ele quem tem o controle. Mas o hoje, eu e você podemos fazer alguma coisa. Ainda que seja para nascer de novo. Não de uma forma que nós nascemos lá atrás, no ventre das nossas mães, mas que nós possamos nascer de novo em Jesus, na fé, na esperança. Que nós possamos ver João falar e os nossos olhos também brilhar, porque nós temos a convicção de quem é Jesus. Porque João dizia para aquele povo: olha, não é nascimento no sangue. Eles precisam crer. E chega um momento que João olha para aqueles homens estudiosos, letrados, e às vezes até uma palavra dura que João falou para aquele povo, e às vezes a igreja ela fala: nossa, mas João falou isso pela autoridade de Cristo. Ei, raça de víbora, arrependa-te. Não fuja da ira de Deus. E às vezes o que
é necessário para as nossas vidas é levar um chacoalhão. Porque quando está tudo bem, está ótimo. Não está dizendo, ó Deus, muito obrigada, Jesus. Não, mas você viu como eu estou crente? Rapaz do céu, ó, está tudo uma maravilha. Aí vem um momento difícil, fala, meu Deus do céu, o inimigo está agindo na minha vida, Deus. Senhor, está me provando por quê? Necessário é vos nascer de novo. Senhor, glória a Deus, porque os dias são maus, mas a tua perfeição, a tua graça. E João, ele fala algo para aquele povo que, de repente, nós hoje conhecemos o que é graça. Mas aquele povo não conhecia. Porque Jesus ainda não tinha ido para a cruz. O favor imerecido ainda não tinha sido feito. Humanamente falando. Mas espiritualmente falando, sim. Jesus, ele já tinha se despido da sua glória. Se despido do poder. Para estar ali. E ele diz, ó, vocês lembram da lei de Moisés? Quero trazer algo para vocês. Eu quero trazer a graça e a verdade. Vocês ainda vão conhecer o Jesus que vai fazer um favor imerecido para vocês. Um favor que vocês não mereciam. Mas ele fez. Um favor que ele queria fazer para os seus. Mas os seus o rejeitaram. Um favor que ele se doou por mim e por você. Mas tem algo que vocês podem fazer. Vocês estudaram, conheceram? Vocês já viram Jesus? Ele está passando aí. Mas espera aí, João, é aquele homem simples? Eu falei para vocês que esse era aquele que veio depois de mim, mas ele era antes de mim. Ele é o princípio de tudo. E quando João ele fala, as pessoas podem duvidar. Quando Jesus fala, as pessoas também duvidaram. Porque muitas vezes as pessoas preferem e querem um guerreiro, um forte. As pessoas querem alguém que sobressaia. Mas às vezes o que Deus ele quer para a minha vida e para a tua vida, muitas vezes, que nós temos o André, que ministramos dentro da nossa casa, que não estamos sendo vistos. Mas aí nós só queremos ser o estudioso que está questionando Cristo. Mas o que a gente precisa mesmo é nascer de novo todos os dias. O que a gente precisa hoje é falar de Deus, de Jesus, do quanto Ele é divino, do quanto Ele é puro. E ainda que as pessoas não acreditem, mas nós acreditamos. E que a gente tenha que acreditar e trazer essa verdade para as nossas vidas todos os dias. É que o momento que ninguém dava nada, houve um Deus que fez tudo.
ouvi um Deus que entregou o teu filho. E quando João ele segue a caminhada dele, e como a Paty trouxe aqui, João é morto. Jesus poderia ter ido lá fazer o milagre. Jesus poderia dizer: olha, agora é a minha vez de fazer por João. Mas Jesus, muitas vezes na minha vida e na tua vida, ele não precisa se mostrar que ele é, porque ele já é mesmo. É a gente que precisa deixar de ser e se diminuir para ele. Porque João, ele comia mel. E às vezes a gente está reclamando da carne que Deus dá. Mas pastora, eu não tenho nem a carne. Glória a Deus que alguma coisa Ele proveu para a tua casa. Eu não conheço João pessoalmente, mas eu creio que um dia na glória nós nos encontraremos. Mas melhor que conhecer João, eu conheço um Jesus que Ele me fez nascer de novo e me faz nascer de novo todos os dias. E às vezes a nossa vontade é de olhar para as nossas vontades e seguir. Mas João ali, ele poderia ter qualquer vontade, mas ele preferiu crer e acreditar que Jesus, ele era verdadeiro. Ainda que duvidemos, que possamos entender o quanto Deus é nas nossas vidas. E ainda que as trevas elas tentam nos submergir, há uma luz resplandecendo sobre nós. Ainda que os dias maus venham, existe alguém que torna o dia mau em favor de um filho. Ainda que a nossa luz interna se apague, há uma luz verdadeira que nos conduz para a luz. Ainda que você esteja como João, pregando e muitos não acreditando, siga firme, siga crendo. Ainda que dias você esteja como Natanael, duvidando do que Deus possa fazer, Ele é aquele que chega e te vê debaixo da figueira. E assim como a palavra ela diz, o verbo, ele sempre foi e sempre será. Não importa o que passemos, a certeza é que há uma vida eterna. Ainda que eu não consiga ver saída, eu sei que Jesus é a saída para mim. Que Jesus possa ser a saída para a tua vida. Que Jesus possa ser a luz para a tua vida. Se Ele tem clareado a tua casa, que Ele continue clareando mais. Mas se a tua casa está escura, deixa essa luz entrar.
Deixa Jesus ser aquilo que Ele sempre foi. Porque ainda que nós não queremos ser, Ele é e permanecerá fiel sobre as nossas vidas. Que possamos hoje nascer de novo e continuar seguindo aquele que nos chamou, que é Cristo. Amém? E assim agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.